Com os lançamentos recentes de live actions como Branca de Neve, Lilo e Stitch e Como Treinar o Seu Dragão, sempre surge aquela discussão, precisamos mesmo de live actions? E olha, eu tenho o melhor argumento para dizer que sim, e ele se chama Scooby-Doo. Nesse vídeo eu vou te contar tudo sobre Scooby-Doo 1 e Scooby-Doo 2, Monstros à Soltas, que particularmente é o meu favorito. Desde a escolha do elenco, passando pela produção, os nomes envolvidos e principalmente, por que esses filmes foram tão marcantes nos anos 2000. Então fica comigo até o final. Pra quem não me conhece, eu sou o Vitor, ninguém me conhece, meu primeiro vídeo, e esse é o Consumo Pop. Aqui eu falo sobre filmes, séries e tudo relacionado à cultura pop. Então bora comigo consumir pop? Embora o live action do Scooby-Doo tenha sido lançado em 2002, a ideia e a produção do filme surgiram lá nos anos 90. A Warner, que já era dona dos estúdios da Hanna-Barbera, percebeu que entre as animações clássicas do estúdio, Scooby-Doo era a que mais unia apelo nostálgico com o potencial de atrair um novo público, no caso, crianças e adolescentes, em um possível filme. Nesse meio tempo, muitos nomes foram cogitados para roteirizar, atuar e produzir o filme. Por exemplo, o Mike Myers, que vinha de sucesso como o Austin Powers, e o Jim Carrey, já consolidado com vários filmes nos anos 90, chegaram a ser cotados para viver o Salsicha. Embora eu curta muito o Jim Carrey, a escolha perfeita foi realmente o Matthew Lillard, que faz o filme. A produção do filme começou em 1999. Em 2000 foram definidos o elenco, o diretor, o Raja Gosling, e um nome fundamental nessa história, James Gunn. Sim, um dos nomes mais importantes da cultura pop hoje em dia foi o responsável pelo roteiro de Scooby-Doo 1 e 2. Inicialmente, o James Gunn e o Raja Gosling queriam fazer um filme com uma pegada mais satírica, surfando muito no hype de Shrek e seu estilo cômico. A ideia era pegar a essência do desenho e trazer para os dias atuais com um tom mais irônico e adolescente. Mas depois das primeiras exibições testes, a Warner decidiu mudar o tom e focar em dois pilares fundamentais: nostalgia e o público-alvo infantil. Inclusive, se você prestar atenção, o primeiro filme ainda tem várias piadas que sugerem que o Salsicha curte o verdinho, algo que muitos fãs já brincavam na época e eles trouxeram pro filme. Essa mudança de tom foi fundamental para fazer o filme funcionar. Ele abraça o espírito da animação, mas também traz camadas novas que o desenho original não explorava. E ó, se você tá até agora curtindo esse vídeo, já deixa o like e se inscreve no canal. Isso me ajuda demais a continuar produzindo conteúdos como esse. Mas agora, pra mim, o fator principal da minha paixão pelo live action é o elenco. E olha, senhoras e senhores, que elenco! Todo mundo escalado para esse live action estava em alta no final dos anos 90 e começo dos anos 2000, o que foi estratégico para atrair o público adolescente. Freddie Prinze Jr., que vinha de filmes como Ela é Demais e Eu Sei Que Vocês Fizeram no Verão Passado, trouxe uma persona mais vaidosa e egocêntrica que funcionou muito bem com Fred. A Sarah Michelle Gellar, escalada como Daphne, vinha de Buffy, a Caça a Vampiros, Segundas Intenções e também Eu Sei Que Vocês Fizeram no Verão Passado. Inclusive, ela e o Freddie Prinze Jr. se conheceram nesse filme, começaram a namorar um pouco antes de Scooby-Doo e hoje os dois são casados e continuam juntos. Olha que legal! Matthew Lillard, que já tinha aparecido em Pânico e Ela é Demais, trouxe um Salsicha simplesmente impecável. Ele estudou os trejeitos, a voz e a entonação encaixou perfeitamente com o personagem. E pra fechar, a Linda Cardellini, que vinha de Freaks and Geeks, uma série cult do final dos anos 90. Esse elenco foi essencial pro sucesso do filme. A interação, a conexão e o carisma entre eles funcionaram muito bem. E a dupla do Salsicha e do Scooby é idêntica do desenho. E agora voltando a James Gunn, isso é algo que está presente em toda a sua filmografia, inclusive sendo uma das suas assinaturas. Em Guardiões da Galáxia, ele trabalha a dinâmica dos personagens. Em O Pacificador, também. Até no novo Superman, o que tudo indica, parece que ele vai trabalhar a mesma coisa. Ou seja, James Gunn sabe muito bem explorar a dinâmica entre personagens, aprofundando as suas tramas, e com o Scooby-Doo não foi diferente. Aqui, os personagens, além de trazerem características do desenho, também trazem novidade. Afinal, o desenho é de 1969. Muitas características precisavam ser adaptadas, mas claro, sem mudar a essência. Inclusive, eu acho a personalidade da equipe do filme muito mais próxima do desenho de 2002, o que há de novo Scooby-Doo. Mas isso reflete mais uma questão da Warner de querer modernizar Scooby-Doo para um novo público. E são essas características incríveis que tornam o live action de Scooby-Doo tão bom. Ele pega as características muitas vezes artificiais e cartunescas do desenho e traz simplesmente para a linguagem do cinema, em que é preciso adaptar, aprofundar e principalmente desenvolver os personagens. O avanço do CGI no final dos anos 90 e início dos anos 2000 foi crucial para o filme acontecer. A tecnologia permitiu criar um Scooby-Doo em 3D, mas ainda com aquele exagero típico da animação 2D. No set, o elenco atuava com uma prótese do Scooby e recebia as falas do dublador. Toda a estética dos anos 2000, as roupas, o elenco jovem, a bandas de pop rock como Simple Plan ajudaram o filme a conversar com o público da época e apresentar Scooby-Doo para uma nova geração. A título de curiosidade, Scooby-Doo foi meu primeiro filme que eu vi no cinema, isso lá em 2002. E uma das coisas que fizeram eu amar tanto o filme é sua dublagem. Scooby-Doo é um daqueles filmes que é obrigado a ver dublado. Além das excelentes vozes que não perdem nada pro original, eles conseguiram adaptar a nossa língua de um jeito que trouxe momentos simplesmente incríveis como esse. Não! Olha, eu sou um homem de conteúdo. Barangas que nem você também me deixam excitado. É. Ninguém é burro de acreditar nisso aí. Quem é a mocreia velha? Fred? E aí a perua falou, tá afim? E eu disse, agora não.
Mesmo com a crítica detonando o filme, o público abraçou completamente Scooby-Doo 1. O filme arrecadou mais de 275 milhões de dólares no mundo, 3 vezes o valor do seu orçamento, o que garantiu uma sequência e que é minha favorita, Scooby-Doo 2, Monstros à Solta. Com o sucesso do primeiro filme, a Warner aprovou rapidamente a continuação com a mesma equipe, elenco, diretor e o James Gunn de volta no roteiro. Como a fórmula já estava bem acertada, Gunn escreveu o roteiro focado no mesmo tom, infantil, nostálgico e divertido. Scooby-Doo 2 é o mais nostálgico pra mim. Eu assistia sem parar na infância e até hoje eu revisito o filme. Simplesmente é sensacional. O filme traz vários monstros clássicos do desenho, tanto como ameaça quanto easter eggs espalhados pelo filme. O clima do segundo filme é mais noturno, mais urbano, diferente da ilha tropical do primeiro filme. E tem mais cara de um episódio de Scooby-Doo. A dinâmica entre os personagens continua sendo um dos pontos fortes. E aqui tem mais uma assinatura de James Gunn, que são as danças coreografadas. As coreografias aparecem no meio do filme e nos créditos, igualzinho como foi em Guardiões da Galáxia e no Pacificador. E ainda teve a trilha sonora cheia de hits pop espalhados pelo filme. E são assinaturas de James Gunn em todos os seus trabalhos. Então é muito legal ver que isso estava presente desde Scooby-Doo. Mesmo com tudo isso, o filme não foi bem nas bilheterias. Ele deu até lucro, mas a Warner esperava um desempenho de franquia de longo prazo, tipo Harry Potter. Em algumas entrevistas, Matt Lillard disse que a Warner escolheu um mês ruim para o lançamento do filme, o que de fato é verdade. Ele foi lançado em março de 2004, na mesma época de A Paixão de Cristo, que estava ocupando cinemas e distante de junho e julho, que são as datas de férias escolares. Se o filme é para o público infantil e adolescente, a lógica era lançar exatamente nesse período. Por conta disso, somando a bilheteria abaixo do esperado, a crítica negativa e a queda de interesse do público, a Warner decidiu cancelar o terceiro filme. O que é uma pena, porque o roteiro de James Gunn levaria a equipe de Mistério S.A. para a Escócia no terceiro filme. Talvez a gente nunca mais veja um elenco com tanta química, um diretor e um roteirista tão apaixonado pelo universo de Scooby-Doo quanto no caso dessa adaptação. Mas olha, eu ainda tenho esperança que isso vai acontecer. E aí, curtiu o vídeo? O que você acha dos filmes do Scooby-Doo? Qual é o seu favorito? Me conta nos comentários. E por favor, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você me ajuda muito a continuar trazendo mais conteúdos como esse. Um forte abraço e não deixem de consumir pop. Até a próxima!